Oi, pessoal, tudo bem? Aqui é a Bia do Exponenciando e hoje a gente vai aprender a como fazer cálculos mentais sem precisar ficar decorando a tabuada, até porque a tabuada ela é uma ferramenta, então é mais fácil a gente saber utilizar ela do que a gente ficar decorando. Bom, vem que você não vai se arrepender de assistir esse vídeo, vai te ajudar muito a fazer cálculos mentais bem mais rápido. Bom, como prometido, esse primeiro vídeo ia ser do estilo de cálculo mental que eu mais gosto e eu mais uso. Nada mais justo, até porque o vídeo é meu. Mas eu vou ensinar para vocês esse truque. Ele é um truque bem padrão, a maioria das pessoas já usam ele, mas você pode fazer ele de várias formas diferentes. Então, cada pessoa usa a sua variação. A decomposição dos números é o que a gente usa e ela não serve só para multiplicação, ela serve para adição, para subtração. Então você vai ver que isso é bem legal. Mas para isso a gente vai precisar lembrar as classes numéricas, aquela separaçãozinha, como que a gente nomeia, o que que é uma unidade, o que que é uma dezena, o que que é uma centena. Parece complicado, mas você com certeza já viu isso na escola. E isso é uma coisa bem básica, porque você só vai ter que saber qual é a ordem de um número. Mas falando ordem, pensando nos números igual tem nos livros, é um pouco mais difícil, mas a gente vai simplificar aqui. Basicamente, o que que funciona? No nosso sistema decimal, os dígitos vão de 0 até 9. Quando a gente precisa expressar os números, a gente usa um dígito só. Quando passa de 9, a gente vai para números de dois dígitos. E aí, basicamente, a ordem ou as classes de cada número é, na verdade, as casas. Então, por exemplo, se eu for escrever o número 2, eu vou usar uma casa só. Se eu for escrever agora o número 12, eu vou usar duas casas. E se eu for escrever o número 122, eu vou usar três casas. E aí, a gente tem um jeito de organizar os números pelas casas que a gente usa, pela quantidade de casas. Funciona da seguinte maneira: a gente tem a primeira separação principal, que ela ocorre com três casas, que a gente chama de unidade, dezena e centena. Sempre começando da direita para a esquerda, a gente vai colocando os números nessa ordem aqui, de trás para frente, basicamente. Porque a gente quer que comece do menor. Então, o 2 ele não é menor que o 12, faz sentido que a classificação dele mostre que ele é menor do que o 12. Então, por exemplo, o 2 a gente começaria colocando aqui. Ele é uma unidade aqui, não tem dezena, não tem centena. Agora, se eu fosse escrever o 12, eu ia colocar assim. Pode escrever no começo, se você se sentir mais confortável, os números ao contrário. Começa pelo último dígito, vai para o próximo e assim por diante até você terminar. Não tem problema nenhum, desde que você coloque o número de forma correta. E aí, essas três principais aqui casinhas, a unidade, dezena e centena, elas vão se repetir para sempre. Por quê? O que que acontece se eu tiver o número 1000? O 1 do 1000 não vai ter classificação, e o 0 é centena, 0 dezena, 0 unidade, e o 1 não tem classificação nenhuma. Não é assim que funciona. Provavelmente você já deve ter visto os números da seguinte forma: ó, 1250. Com certeza você já viu que em algumas representações, o 1250 ele leva esse pontinho. Esse pontinho basicamente serve para a gente separar de 3 em 3. Olha que legal, mas unidade, dezena e centena também são três. É basicamente isso. A gente separa onde o ciclo se reinicia. Como assim? Bom, primeiro, nós temos os números simples, que a gente chama, as unidades, enfim. Basicamente, os números ali. E a gente tem unidade, dezena e centena. Quando a gente reinicia essa classe, a gente precisa dar um novo nome para ela, porque senão vai ficar, sei lá, unidade simples com unidade simples. Não é bem assim. Então a gente precisa reiniciar. O que que a gente faz? A gente põe um pontinho e a próxima classe, no caso, é a que a gente chama de classe do milhar. Ou seja, toda a o sistema vai ser reiniciado. A gente vai ter unidade, dezena e centena de novo. Só que agora vai ser a unidade do milhar. Dezena do milhar. Centena do milhar. E aí, quando acaba e vai para a próxima classe? Mesma coisa, unidade, dezena e centena de milhão, porque a próxima classe é milhão. Depois tem bilhão, trilhão, quadrilhão, enfim, e assim vai. Então, basicamente, a gente escreve da mesma forma. A gente teria unidade, dezena e centena, unidade, dezena e centena,
unidade, dezena e centena. Aí, o que que acontece? A gente tem, então, as classes aqui, ó. Aqui da classe simples. Aqui a gente tem o milhar. E aqui a gente tem o milhão. E aí, a gente consegue, então, decompor os números. Vou colocar aqui, por exemplo, se fosse 435.120. Eu coloquei do jeito que a gente escreve, porque eu já estou habituada. Mas nada te impede de começar escrevendo da última casa para você ter certeza de que você não vai errar a posição de cada número para depois você saber qual é a classe dele. Tá tudo bem, desde que você faça o número certinho. Bom, mas o que isso influencia? Vamos dar uma olhada? O que que acontece quando a gente decompõe esses números? Vamos pensar no 120. Aqui, ó. Vou pegar só esse finalzinho, 120. Quando eu falo que eu tenho aqui as ordens, cada uma delas significa uma coisa. Por exemplo, a unidade, todo mundo sabe que vai do 0 até o 9. Então, a gente conta que ela é normal. A dezena, ela vai do 10 até o 99. Concorda comigo? Ou seja, para mim ter uma dezena, eu tenho que ter um número atrás, nem que seja o zero. Para mim ter a unidade, eu não preciso. E para mim ter a centena? Bom, a centena vai do 100 até o 999, porque se for para o 1000, aí vira a unidade de milhar. Ou seja, na minha centena, o meu menor número tem que ser o 1 com o 00. Isso significa que a gente pode fazer combinações. Olha só que legal. 120, se eu for escrever ele aqui, ó, 120. Vamos pegar classe por classe? O que que eu tenho nas unidades? 0. O que que eu tenho na dezena? O 2. Mas eu preciso colocar um 0 atrás para mim saber que ele é uma dezena. Ou seja, o 2 na dezena vale 20. E o 1 na centena? Bom, preciso colocar 2 números atrás dele para indicar centena. Se eu não sei que número pôr, ponho o 0 para poder ficar, como eu posso dizer, de uma forma mais neutra, mais genérica. Bom, 1 na centena vale 100, tá certo? Ou seja, eu posso escrever o número 120 como a soma do 100 mais o 20. Entendi onde eu quero chegar? Vamos fazer uma multiplicação simples. Ó, 25 vezes 2. Vamos fazer pelo padrão. 2 vezes 5, 10, sobe 1. 2 vezes 2, 4, mais 1, 5. Vamos decompor. Eu falei para vocês que a gente pode pegar e fazer as coisas por classe. Então, primeiro eu pego a unidade e somo com o número da dezena mais um 0 atrás. Se fosse da centena, 2 zeros atrás. Sempre a quantidade de zeros vai ser quantas casas tem atrás dessa casinha. Então, no caso, 20, que é na dezena, é o 2, com mais uma casa atrás, que é a unidade, para poder fechar. Olha que legal. Eu posso escrever o 25 como 20 mais 5. E eu ainda posso multiplicar isso aqui por 2, porque 20 mais 5 é a mesma coisa que 25. Só que quando eu separo assim, eu tenho a possibilidade de fazer o seguinte. Eu posso fazer o número 5 vezes 2, mais o número 20 vezes 2. Como eles estão separados pelo mais, a gente aplica uma coisa chamada distributiva. Então, a gente vai pegar esse vezes e jogar para o primeiro número e somar com o vezes jogado para o segundo número. E se tivesse 25 números aqui? Mesma coisa, coloca um mais e vai fazendo. Olha que legal. 2 vezes 5, 10. 2 vezes 20, 40. 40 mais 10, 50. Ou seja, basicamente é isso que a gente faz na nossa cabeça. A gente faz decomposições. Então, às vezes, para você, fazer 125 vezes 4 não é legal, mas você sabe fazer 100 vezes 4, você sabe fazer 20 vezes 4 e você sabe fazer 5 vezes 4. Se você somar tudo, você vai fazer uma conta muito mais rápida do que você pensar no esquema do 125 vezes o 4. E você faz 4 vezes 5, aí você tem que pensar no que ficou, se subiu, vai somar, não vai somar. E isso fica pior ainda quando a gente tem o quê? Quando a gente tem números com duas casas, tanto na multiplicação de cima quanto na de baixo.
A gente também pode usar isso aqui da seguinte forma, ó, a gente pode usar a tabuada ao nosso favor. Por exemplo, vamos pensar na tabuada do 2. Isso é uma coisa que você tem que ter em mente, porque ela é muito boa. A tabuada do 10, do 5, do 2 e do 1 tem que estar na sua cabeça. Não importa o que aconteça, não importa se você vai ter que ler elas todo dia, se você vai ter que colar no vidro do banheiro, se você vai ter que colar no teto do seu quarto, para quando você estiver quase dormindo, você olhar para ela e quando você acordar, essa é a primeira coisa que você vê. A tabuada do 1, 2, 5 e 10, você tem que saber. Elas vão te ajudar demais, até porque elas são as tabuadas mais fáceis. Por exemplo, quanto vai ser 8 vezes 7? Difícil, né? De cabeça, eu também não sei. Mas a gente não pode escrever o 8 como aqui, ó, como 8, e o 7, ele não é nada mais, nada menos do que 5 mais 2? Tá vendo que a gente saiu da decomposição de ordem aqui por unidade, dezena e centena. A gente está decompondo o próprio número. Bom, 5 mais 2 dá 7. Se eu sei quanto é 8 vezes 5, e se eu sei quanto é 8 vezes 2, 8 vezes 5 mais 8 vezes 2 vai dar 8 vezes 7. 8 vezes 5, não preciso nem pensar, é 40. 8 vezes 2 é 16. Logo, o resultado é 56. Isso aqui sai quase que automático. Outra coisa, por exemplo, se eu quisesse 8 vezes 9. Eu não sei quanto é 8 vezes 9, mas eu sei que 9 é 10 menos 1. Se 8 vezes 10 é 80 e 8 vezes 1 é 8, 80 menos 8 vai dar 72. E eu chego na resposta. Isso aqui pode não parecer tão intuitivo, mas vai abrir a sua cabeça. Então, comece a decompor os números em coisas que você sabe. Outra coisa, se eu quisesse 8 vezes 100, eu sei quanto é 8 vezes 100? Não sei, mas eu sei quanto é 8 vezes 1. 8 vezes 1 é 8. E quando a gente multiplica por 100, é a mesma coisa do que colocar 2 zeros atrás no número original. Então, esse tipo de troca você pode ir fazendo, só que você tem que principalmente treinar decomposição de números. Então, decompõe os números em unidade, dezena e centena e depois aprenda a enxergar as contas que tem dentro de um número. Ah, que nem aqui, o 7 é igual a 5 mais 2. Mas o 7 também poderia ser 6 mais 1. Tudo depende do quê? De qual tabuada eu quero usar. Por isso que eu estou indicando para vocês usarem sempre a tabuada do 1, do 2, do 5 e do 10. Elas são as mais fáceis de você decorar, porque, infelizmente, tabuada, se você quer ter ela na cabeça, a pronta entrega o resultado, você vai ter que decorar. Eu não acho isso tão legal, até porque eu acho que a tabuada é uma ferramenta igual uma régua, que você pode consultar quando você precisar. Ela otimiza o cálculo, mas não é tão necessário, porque o ponto aqui é que você construa um raciocínio, e não que você tenha coisas decoradas, porque você vai acabar esquecendo e não vai servir de nada. Então, isso aqui é uma regrinha ótima. E falar para vocês, eu não sei tabuada, só do 1, do 2, do 5 e do 10. Isso aqui, para mim, sempre me ajuda. No começo vai ser difícil, mas se você começar a treinar e todas as contas você tentar fazer isso, por exemplo, você vai na padaria e eles te dão o troco. Beleza. Você, na hora, não pode ficar parado fazendo a conta. Mas tenta fazer essa conta na sua cabeça. Tenta decompor ela e ver se você chega no mesmo resultado. Se você for fazendo essas práticas no dia a dia, a calculadora vai se tornar uma coisa opcional na sua vida, porque para contas básicas você nem vai querer usar ela, porque aquele trabalho de pegar, de fazer a conta, não vai compensar. Bom, e quando você tiver craque nisso aqui, de multiplicação, você pode usar essas decomposições para soma e para subtração também. Por exemplo, 20 e 5 menos 4. 5 menos 4 é 1. O 20 não tirou nada, 21. Nem precisei ficar pensando tanto. Entre outras coisas. Então, decomposição de números vai te ajudar demais a fazer cálculo mental. Mas é claro que esse aqui não é o único que a gente tem. A gente tem alguns métodos mais avançados, com outros tipos de cálculo, que você vai ver nos próximos vídeos dessa playlist. Mas por hoje eu fico por aqui. Espero ter te ajudado. Deixe seu comentário, deixe seu like aqui. Não esquece de me seguir e não esquece de praticar todo dia essa decomposição de números. Eu garanto para você que em um mês, no máximo, você vai estar fazendo qualquer conta de cabeça. De verdade. Se você se esforçar, tem como. Então é isso, pessoal. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!